Por amor a Jesus, nós oramos. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos agora no culto de oração, mas também, lembrando aos amados irmãos, nós estamos num tempo de estudarmos a palavra de Deus. E eu quero, com os amados irmãos, convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Crônicas. Nós vamos ler o livro de 1 Crônicas, nós vamos olhar aí, se você está com a Bíblia, começa a olhar a partir do primeiro capítulo, 1 Crônicas, primeiro capítulo, você vai ler apenas os índices, vamos dizer aqui, aquelas frases que dá nome ao capítulo. E aí no primeiro capítulo você tem a genealogia de Adão a Abraão, E aí você vai ver um monte de nomes, nós já vimos aí porque e a razão de termos isso registrado. Nós temos, do ponto de vista divino, foi o próprio Deus quem registrou tudo isso, e nós cremos que faz parte dos planos de Deus termos esses registros, e porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Nós, como crentes, nós cremos nisso. Apesar de não vermos todas as razões daquilo que Deus faz, mas nós entendemos que foi da vontade de Deus. Do ponto de vista social, cultural, do povo hebraico, as genealogias serviam para eles entenderem cada família e os privilégios e responsabilidades desta família perante o serviço a Deus, perante as obrigações sociais que eles tinham, diante do Senhor. Então nós temos aí de Adão a Abraão. Nós temos no segundo capítulo a genealogia de Davi, é uma genealogia também muito importante por causa do fato de Davi ter sido rei e para traçar a linhagem da família de Davi. No terceiro capítulo nós temos os descendentes de Davi ainda, a genealogia de Davi, e aí os descendentes de Davi, capítulo 3. No capítulo 4, nós já temos aí os descendentes de Judá, e aí nós, inclusive, já estudamos, dentre os descendentes de Judá, o homem chamado Jabez, no capítulo 4, versículo 9 e 10, onde diz que Jabez era mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou Jabez, dizendo: porque em dores o dei à luz. E nós vimos que esse homem se tornou ilustre porque invocou a Deus, pediu a bênção de Deus, e segundo o texto, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido, e os pedidos de Jabez tornaram-se realizados pela vontade e poder de Deus, e esse homem se torna uma grande bênção para a sua família. Quando a gente olha a genealogia do povo de Deus, é como se nós estivéssemos, agora, não fique assustado, como nós estivéssemos num cemitério, olhando a lápide de cada pessoa ali, lendo o epitáfio, ou seja, aquela inscrição que se coloca. E, irmãos, sabia que uma das coisas que eu frequento muito o cemitério por causa da minha função, uma das coisas que eu normalmente faço, eu leio o ano que a pessoa nasceu, o ano que a pessoa morreu, se é colocado ali alguma frase, e eu tento assim fazer uma viagem, de quantos anos aquela pessoa viveu, e a gente vai olhando ali frases que são colocadas. E quem coloca uma frase numa lápide, ou o epitáfio, é porque aquela frase, de alguma forma,
descreve a vida daquela pessoa para aqueles que ficaram, né? Família, às vezes amigos, né? E aqui, quando a gente olha essa relação de nomes, vamos pensar que nós estamos aí andando no cemitério judaico e lendo o epitáfio daqueles mortos. E o interessante que nessa leitura a gente pode perceber é que a maioria não tem nada escrito sobre eles, apenas o nome, né? A não ser o nome. Mas outros têm informações que os identifica além do nome, e isso é importante na vida, né? Algumas pessoas irão apenas deixar registrado apenas o nome delas, outras pessoas irão registrar ações. Por isso que ao falecerem, ao morrerem, haverá um epitáfio sobre aquilo que elas foram. E isso, irmão, já nos dá aqui, né, um lembrete de como nós estamos vivendo. Será que as pessoas vão lembrar apenas do nosso nome ou lembrarão, né, também das nossas ações, de como nós fomos representadas por elas ou que nós somos importantes para elas ou não? Evidentemente, quando a gente olha aqui nesses túmulos, né, o que iriam escrever sobre nós? Se nós estivéssemos nessa relação de mortos, o que seria dito de nós? Obviamente, né, nós não temos tempo aqui, irmãos, de olhar tudo que é dito aqui, né, de todos que é dito, não dá para fazer isso. Contudo, eu quero olhar aqui, pelo fato de Deus ter reservado espaço na sua palavra para essa lista, o que essa lista nos traz, né? E eu quero aqui, de maneira geral, dizer que há pelo menos duas verdades, antes de observarmos de maneira mais particular a vida de alguns dessas pessoas. O primeiro princípio aqui é que, segundo a palavra de Deus, irmãos, nenhum dos seus filhos é esquecido ou indesejado. Deus fez menção de pessoas simples a pessoas importantes, socialmente falando. Mas Deus fez menção de todos. Há reis aqui, há príncipes, há maiorais, mas há também pessoas humildes, pessoas simples. E mostrando que, segundo a palavra de Deus, nenhum dos seus filhos é esquecido ou indesejado. O segundo princípio, irmãos, aqui é que, da perspectiva de Deus, valor ou dignidade são definidos no céu de forma diferente de como é definido na terra. Seu nome, sua história de vida, o que você faz, tem peso diferente na terra e tem um peso diferente nos céus. Como nós já temos começado aí no capítulo 4, hoje nós vamos pular lá para o capítulo 5, a partir do verso 18 e 19, 18 e 20. Então eu quero convidar os irmãos, capítulo 5, versículos 18 a 20. Vamos ler agora. Nós temos aqui no capítulo 5, né, nós temos os descendentes de Ruben. Os descendentes de Ruben, que diz: quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foram contados como primogênitos. Que tragédia, né, irmãos? É dito de Rubens. Rubens era o primogênito, evidentemente, de Jacó, que depois passou a ser chamado de Israel. Irmãos, que tragédia, né, na vida de Rubens. Precipitado, impossível, perdeu a posição de primogênito por causa de uma paixão sexual. Qual foi o pecado de Rubens? Diz lá em Gênesis 49, versículo 13, que Ruben, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o meu excelente
em altivez, e o mais excelente em poder, impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito do teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Irmãos, qual foi o pecado pelo qual a bênção lhe foi tirada? Um ato mais abominável e injusto, digno inclusive de morte sobre a lei mosaica, conforme diz lá em Levítico capítulo 18, versículo 8, e ele deitou com a esposa de seu pai, que não era sua mãe, mas era a esposa do seu pai. E interessante que isso lhe custou a primogenitura. Irmãos, isso está registrado para que a gente possa também lembrar, meus amados irmãos, que o pecado tem suas consequências, e às vezes consequências que levam à desgraça, que levam a nos maltratar, e não apenas a nós, mas também a nossa posteridade. Cuidado com o pecado, meu amado irmão. Ele é perigoso, ele nos afasta de Deus, ele traz muitos danos para a nossa vida, e a vida de Rubens, claro e evidentemente, vamos dizer assim, é um registro do que pode fazer isso. Agora, nós podemos olhar a vida de alguns dos descendentes de Rubens a partir do capítulo 5, versículo 18, vamos lá para o capítulo 18 ao versículo 20. Claro, eu estou fazendo alguns recortes aqui, não dá para estudar todos, né? Lê aí, dos filhos de Ruben, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens valentes que traziam escudo e espada, entesavam o arco e eram destros na guerra. Houve 44.760 capazes de sair a combate. Fizeram guerra aos Hagarenos ou Agarenos, como Getur e Nafis e a Nodab. Olha o que é dito, foram ajudados contra eles, até os destros, né, irmãos, em guerra, precisam de ajuda. Imagine eu e você. E os agarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues nas suas mãos, porque na peleja clamaram a Deus, que lhes deu ouvidos, porquanto confiaram em Deus. Deus inclui, irmãos, esses detalhes aqui nesses versos para nos ensinar algumas lições. Eu creio que os irmãos, ao lerem, né, porque nós temos o Espírito de Deus, nós temos a iluminação de Deus, nós, quando lemos as Escrituras, nós já podemos tirar algumas lições práticas para a nossa vida. E eu creio que você, ao ler, você pode aí ver o que é que eu posso aprender disso. Mas me deixe aqui ensinar pelo menos duas lições aqui, além dessa de que eles contaram com a ajuda. Eles eram homens de guerra, eles eram homens destros na guerra, mas precisaram de ajuda para vencer seus inimigos. Então, é claro, evidentemente, mas mesmo nós tendo todas as condições para vivermos, independente das pessoas, isso é apenas no campo da nossa cabeça. Porque todos nós precisamos da ajuda uns dos outros. Mesmo capazes de fazer determinadas coisas, nós temos a necessidade uns dos outros. Eu sei que não é fácil, muitas vezes, esperar pelos outros, não é fácil esperar que os outros façam as coisas do seu jeito, né? Eu tenho muita dificuldade também nisso, mas a gente precisa lembrar que em nossa guerra, nas nossas batalhas, nós precisamos uns dos outros. Mas é interessante, irmãos, que quando a gente lê esse trecho, a gente aprende que o sucesso é determinado pela nossa dependência no Senhor. Essa passagem serve como um constante lembrete, né, para que nós entendamos, ao ler esse epitáfio da vida dos filhos de Ruben, de que a batalha pertence ao Senhor. Irmãos, nossas batalhas também são batalhas do Senhor. Amém? Você está pensando que está sozinho na sua luta?
Você está pensando que está batalhando sozinho? Lembre-se de que a batalha que você está travando também é a batalha do Senhor. E ela deve ser realizada na dependência do Senhor. Você notou aí no verso 18, né, algumas referências interessantes a esses soldados, homens valentes. Eles eram considerados como homens valentes, destros na guerra. Isso nos diz, irmãos, que eles não eram covardes ou relaxados em batalha, né? Pelo contrário, eram muito bem treinados, habilidosos, corajosos, homens dirigidos, né, por essa habilidade. Eram homens que certamente tinham tudo para ser cheios de confiança. Porém, a Bíblia diz que eles dependeram de Deus. E aqui a gente tem dois caminhos que a gente precisa traçar aqui e deixar muito bem tranquilo para a nossa cabeça. Primeiro é que esses homens eram valentes, não eram homens covardes. Infelizmente, a covardia, o medo, tem feito parte do nosso coração em diversos momentos da nossa vida. A gente fica muito, irmãos, medrosos, quando a gente deveria ser valentes no enfrentamento das nossas guerras. Amados irmãos, soldados não podem ter medo no sentido de serem covardes. A gente tem que ser valente. Está fazendo algo? Está lutando contra algo? Lute com valentia, não se acovarda. Não se acovarde. O homem dirigido pelo medo é vencido por si mesmo. Né? O medo do que vão dizer, o medo do que vão achar, o medo do que os outros podem fazer, às vezes nos petrifica ao ponto de não sairmos do lugar e sermos vencidos. E amado irmão, não sei o que é que você está enfrentando ou enfrentará, mas pelo amor de Deus, seja valente. Valente no sentido não de orgulhoso, de que não depende de ninguém, mas valente no sentido de enfrentar, enfrente a sua luta, meu amado irmão, como Deus tem dado a capacidade de fazer. Se você só tem um pau para lutar, vai lutar com um pau. Se tem uma espada, vai lutar com a espada. Se você luta com o que tem, não se acovarde. No reino de Deus, os covardes não têm lugar. Interessante, quando o povo de Deus ia para a guerra, se houvesse homens covardes, eles deixavam, porque eles podiam, né, inclusive, trazer danos a outros. Por isso que eles eram deixados. É mesmo, irmão, sabiam? Muita gente no trabalho de Deus é tão covarde mesmo. Medo de tudo e de todos, né? A nós, enquanto povo de Deus, no enfrentamento das nossas lutas particulares, precisamos sermos valentes, enfrentar. Ora, se tem que comer, engolir, se tem que comer um elefante, vamos partir pedaço por pedaço e vamos, né, comer esse danado todo. A gente não vai comer de uma vez, a gente não sabe resolver tudo de uma vez. Mas se Deus deu uma luz para tomar uma decisão hoje, vamos tomar uma decisão hoje. Amanhã terá um novo problema, a gente vai administrar, mas com coragem. Né? Individualmente, como família, como igreja, tem um problema para ser resolvido, ao invés da gente ficar gritando com medo dos bichos que nós imaginamos, irmãos, vamos sentar e vamos resolver, vamos conversar, vamos ver as saídas, vamos ver o modo, porque o diabo faz medo a gente, sabia? Um dos instrumentos do diabo para derrotar o povo é medo. O senhor viu o que está sendo dito, olha, vai acontecer, olha, esses medos são coisas que atemorizam o coração dos homens, mas os servos de Deus são homens valentes. Está acontecendo um problema, está pegando fogo em algum lugar, vamos chamar aqui os bombeiros, vamos chamar os irmãos aqui que têm coragem de carregar água e jogar nesse fogo. Então, em outras palavras, irmãos, esse povo aqui eram soldados, eram valentes. Então, esse é o primeiro caminho. Do outro lado, aqui, nossa valentia, sermos valentes, não é sermos inconsequentes, né, e fazer as coisas só do nosso jeito.
é pedir a bênção e a direção de Deus. Nós sabemos, irmãos, nós crentes sabemos que se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão trabalharemos. A gente não pode esquecer disso. E aqui é o equilíbrio, né? Aqui é o equilíbrio. A gente não teme a luta, mas ao mesmo tempo a gente não acha que é por nossa própria força. A gente tem que dizer como Davi, né? Em nome do Deus poderoso, né? Em nome do Deus de Israel, é que eu vou enfrentar você, seu gigante, né? E ele tinha aqui a motivação com a força e a bênção do Senhor. Eles foram a batalhas, eles não confiaram em suas próprias capacidades. O sucesso desses homens foi determinado pela dependência do Senhor. E aqui eu queria chamar a sua atenção, irmãos, para essa frase aí. Porque na peleja clamaram a Deus, que lhe deu ouvido. Veja aí o verso 20, diz isso, né? E se você puder grifar esse verso aí, grife. E coloque como seu verso predileto de 1 Crônicas até o capítulo 9. Ah, pastor, eu não sei nem o que grifar do capítulo 1 ao capítulo 9, né? Você já teve uma boa razão para grifar lá no capítulo 4, né? Do versículo 9 e 10, falando de Jabez. E agora, mais um versículo que você pode grifar na sua Bíblia, aí no versículo 20, né? Veja a última parte do versículo 20 que diz assim: porque na peleja clamaram a Deus que lhes deu ouvido. Olha, irmãos, nós temos um Deus que está perto de nós, inclusive quando nós passamos as nossas pelejas. Talvez este verso, irmãos, esteja nesta hora falando ao seu coração. Você que está aí atravessando uma batalha, né? Está meio à luta. Lembra-te que você pode e deve clamar ao Senhor. E a resposta, irmãos, do texto é que o Senhor ouviu a sua voz. Né? O Senhor os ouviu, ou lhes deu ouvido, ou deu atenção. Sucesso em nossas lutas, nossas batalhas, deve ser determinado pela dependência de Deus. Uma segunda lição que podemos aprender com essas frases nos túmulos que nós chamamos epitáfio é: vitória é resultado de um relacionamento com Deus. Esses soldados venceram a batalha porque confiaram em Deus. Talvez você já ouviu várias histórias falando da nossa dependência de Deus, e hoje, quando estava lendo esse texto, me veio à mente uma historinha de uma menina que estava andando com seu pai numa estrada tão verdejante. E, de repente, ela viu uma plantinha linda, pediu o pai para parar, e ambos pararam, desceram do carro e pegaram, arrancaram com cuidado aquela plantinha. Colocaram no saco e colocaram no porta-mala. E aí foram, viajaram, chegaram em casa depois, a menina acabou esquecendo a plantinha, deixou lá. No outro dia, ao acordar, a menina lembrou da plantinha. Correu lá, pediu ao pai para pegar, só que ela ficou tão triste, porque aquela plantinha que era linda, verdinha, toda cheia de vida, estava murcha, sem brilho, quase que morta. E ela caiu no choro e disse: ah, minha plantinha. E o pai foi explicar: filha, essa plantinha ficou nesse estado porque ela não estava mais ligada ao solo. Ela murchou, ela ficou feia, porque ela foi separada do solo onde ela se alimentava, onde ela sugava os nutrientes para a sua vida. Ora, irmãos, assim somos nós. Quando nós não dependemos de Deus em tudo, quando nós não lembramos de que a nossa força não é suficiente para tudo que nós vamos realizar, nós queremos, às vezes, separar-nos de Deus. E separados de Deus, nós vamos perder as nossas lutas.
Lembre-se, é somente quando permanecemos ligados ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós podemos produzir frutos. João 15:5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. No momento em que passamos, irmãos, a viver uma vida de desobediência e nossos relacionamentos com o Senhor fica fragilizado, nós deixamos, além de nos beneficiar da obra de Cristo, nós podemos perder nossas batalhas. Eu sei, e você já ouviu também das Escrituras, que em Cristo somos mais do que vencedores. E isso fala da vitória final sobre a morte e sobre o pecado. Mas no dia a dia, nós podemos ter derrotas. E quando é que isso acontece? Quando nós perdemos essa dependência de Deus. Amados irmãos, vamos lá novamente aqui no livro de 1 Crônicas, e eu estou aqui no capítulo 5, e nós vamos pular para o capítulo 6. O capítulo 6 são os descendentes de Levi, os levitas, os homens responsáveis pela adoração. Vai mais um pouco, capítulo 7, os descendentes de Isacar, né, os filhos de Isacar, e aí a gente vê também os filhos de Benjamim, os filhos de Naftali, os descendentes de Manassés, os descendentes de Efraim. Vamos dar mais um pulo para o capítulo 8, onde nós vemos aí a genealogia de Saul, o primeiro rei de Israel. E finalmente chegamos ao capítulo 9. Esse é o último capítulo, né, que nós chamamos de genealogias no livro de Crônicas, e nós queremos parar agora aqui no capítulo 9. O capítulo 9 é muito importante porque é uma genealogia geral agora, depois do cativeiro. E diz que todo Israel foi registrado por genealogias, inscrito no livro dos reis de Israel, e Judá foi levado para o exílio à Babilônia por causa da sua transgressão. Nós já vimos isso na vida de Rubens e nós vemos isso na vida da nação. E não será a exceção no meu e no seu caso. Pecado tem suas consequências. Pecado tem suas consequências. Mas eu quero, junto com os irmãos, nós vamos fazer aqui, né, uma pausa novamente aqui no capítulo 9, deixando para trás aí uma lista grande, né, de nomes, e nós vamos pular aqui para os bastidores do tabernáculo para ver como as coisas funcionavam lá no tabernáculo nos dias do rei Davi. Havia literalmente, irmãos, milhares, né, de voluntários e equipes ligadas ao sistema de adoração, e aqui em 1 Crônicas 9 nós encontramos o epitáfio, né, de alguns indivíduos dedicados à adoração a Deus. E em 1 Crônicas aí 9, versículo 10, nós temos o grupo dos sacerdotes, e é bem interessante que ele vai falar sobre esses sacerdotes que estavam restabelecendo o culto a Deus. Veja no capítulo 9, versículo 13, grife aí na sua Bíblia. Como também seus irmãos, cabeça das suas famílias, 1.760 ao todo, era muito, né? Olha aí, homens capazes para a obra do ministério da casa de Deus. E aqui eu gostaria de, juntamente com os irmãos, rapidinho, dar uma olhada aqui naqueles que faziam parte do ministério da casa de Deus. E tirar algumas lições aqui. Eu fico pensando aqui, irmãos, que Deus tem, ao longo dos anos, né, ao longo das décadas, dos séculos, Deus tem capacitado homens e mulheres para o serviço de adoração a Ele, para cumprir os seus propósitos aqui na terra. E é isso que a gente precisa ver. Porém, nós precisamos notar, irmãos, que a obra de Deus deve ser feita por pessoas capazes e não por qualquer pessoa.
nós entendemos que Deus capacita aqueles que Ele chama, mas que pessoas que se dispõem a fazer a obra de Deus precisam se capacitar. Né? Nós, às vezes, queremos fazer a obra de Deus de todo jeito, e não é isso que a Bíblia ensina. Ensina, pelo contrário, que Deus escolheu essas pessoas que eram pessoas capacitadas. Nós lemos, nós entendemos que só foram capacitadas porque Deus as capacitou. Aqui não é mérito próprio. Então, quando você pensar em fazer a obra de Deus, tente fazer o melhor que suas capacidades dão, né? Aí em 1 Coríntios, aí 1 Crônicas, aliás, 9:14, nós temos a relação dos levitas e aí por diante. Mas eu queria correr aqui com os irmãos para o capítulo 9, versículo 17. Veja aí, capítulo 9, versículo 17, o que é que diz? Os porteiros. Veja aí, Salum, Acube, Talmon, e aí vai dizendo, né? O nome, estavam até agora de guarda à porta do rei, do lado do oriente, tais foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi, Salum, filho de Coré, filho de Abiasaf, filho de Corá, seus irmãos da casa do seu pai, os coreitas estavam encarregados da obra do ministério e eram guardas das portas do tabernáculo, e seus pais tinham sido encarregados do arraial do Senhor e eram guardas da entrada. E aí, irmãos, nós temos, em outras palavras, o trabalho de portaria, que tem estado sobre esta família. Se você continuar aí no verso 21 e 22, vai dizer, Zacarias, filho de Meselemias, era o porteiro da entrada da tenda da congregação. Todos estes escolhidos para guardas das portas foram 212. Estes foram registrados pelas suas genealogias nas suas respectivas aldeias. E Davi e Samuel, o vidente, os constituíram cada um no seu cargo. O verso 27, irmãos, é muito interessante, né? Vai dizer o que eles faziam. Eles estavam o quê? Alojados à roda da casa de Deus, porque a vigilância lhes estava encarregada e tinha o dever de abrir todas as manhãs. Eu gosto muito da referência aí do verso 22, né? É como se Deus dissesse, não perdi as contas, não, né? Conheço cada um de todos vocês, cada um de vocês que são preciosos para mim. Olha a referência aí, 212. Por que 12? Porque Deus não esquece de ninguém. Ninguém que faz a obra do Senhor é esquecido, né? Deus registra nas Escrituras o número dos porteiros. Por quê? Porque todos são importantes. Os levitas eram importantes, os cantores eram importantes, os sacerdotes eram importantes, mas também os porteiros eram importantes. Cada um deles, né, era significante na obra do Senhor. Se pudéssemos ver aqui em grau de importância, talvez a gente iria dizer, não, os sacerdotes são mais importantes. Porém, Deus registra todos. E aí, irmãos, imagine nós fazendo parte desse povo. Qual seria o cargo, a função que nós queríamos abraçar? Qual era que Deus iria nos escolher? Essa seria a melhor. Então, ao invés de olhar as funções que os outros estão fazendo, né, estão assumindo, é muito melhor entendermos aquela que Deus nos escolheu. E talvez você pudesse conversar com um desses homens, o que você faz aqui? Ele iria responder, eu sou um dos 12 porteiros, né? Eu abro as portas, é isso que eu faço. E, amados irmãos, isso traz dignidade, porque fazer aquilo que Deus manda é honroso, ainda que seja um serviço que não apareça muito na obra do Senhor. Uma lista, a lista continua aí no versículo 28, além dos porteiros, havia os cantadores, os contadores dos utensílios, versículo 28, né? Quem será que desejaria ter esse trabalho, né? Veja aí, alguns deles estavam encarregados dos utensílios do ministério. Olha a razão, porque estes eram contados quando eram trazidos e quando eram retirados
né? Imagine o trabalho no ministério como um contador de utensílios, né? Essas pessoas, irmãos, mantinham um registro do inventário do tabernáculo em dia, porque era importante. Por mais insignificante que a gente olhe para do nosso ponto de vista, mas Deus quis que eles fizessem, e eles estavam ali fazendo fielmente. Além dos porteiros e contadores de utensílio, havia os lustradores de móveis. Eu, de fato, fiquei pensando, meu Deus, até os lustradores de móveis, veja aí, né? Eles estavam encarregados dos móveis, de todos os utensílios do santuário. Como diz lá no Ceará, eles areavam as peças de metal e limpavam as peças, né, de madeira. Gente que estava ali para limpar e dar brilho aos móveis do tabernáculo. Que serviço é esse? Irmãos, a beleza dos móveis e utensílios do templo poderia perder o brilho e sua beleza por causa da sujeira. Eles estavam, né, em uma região seca, com ventos que levavam poeira por tudo quanto é canto, e claro, dentro do tabernáculo também. E precisava de alguém encarregado para fazer aquele serviço simples, mas um serviço importante, porque aquele serviço trazia a beleza que já era inerente aos móveis e aos utensílios do tabernáculo. Talvez sua função, meu irmão, não seja fazer nada a não ser fazer com que outros vejam a beleza de Jesus. Você não é cantor, você não é pregador, mas a sua vida mostra a beleza de Deus, a grandeza, a delicadeza das coisas do Senhor. Vamos aí para o verso 29 e o verso 30, nós encontramos outro grupo, os confeccionadores de especiarias, né, como também da flor de farinha, do vinho, do azeite, do incenso. Não sei aqui quantos de vocês estariam aí e gostam dessa área. Olha, eu gosto de tempero, eu gosto de farinha, dos vinhos, eu tenho uma habilidade, eu vou aqui. Alguns dos filhos dos sacerdotes confeccionavam essas especiarias, né? Esses ministros misturavam as várias especiarias a serem usadas na adoração no tabernáculo, e você pode imaginar essas pessoas trabalhando ali com suas famílias para levar a adoração o melhor que eles podiam. Penso que eles ficavam felizes, irmãos, quando viam, por exemplo, a farinha que era oferecida ali, o cheiro dos incensos, né, que enchia o tabernáculo, que servia para a adoração dos servos de Deus, dos sacerdotes. E aí eles poderiam ver aqui, de fato eu não estou lá fazendo o trabalho na frente, mas o que eu faço traz, né, uma fragrância para este lugar. Nós, irmãos, somos o bom perfume de Cristo. Nós podemos não estar no lugar de destaque em nossa igreja, no nosso município, mas nós podemos fazer com que esse cheiro suave de salvação esteja sendo espalhado por onde quer que nós andemos, inclusive na nossa igreja também. Pule aí para o verso 31 e 32, onde nós encontramos um outro grupo, os padeiros. Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coreíta, tinha o cargo de que se fazia em assadeira. Outros dos seus irmãos, dos filhos de coatitas, tinham o encargo de preparar os pães da proposição para todos os sábados. Talvez esse ministério seria bom para mim, né? Eu gosto de mexer com massa, né? Me traz um certo alívio das tensões do dia, das lutas. Gosto muito de... Eu fiz pão, aprendi a fazer pão no seminário. É uma terapia muito boa. Agora, engorda, né? Cuidado, pão engorda. E, por fim, o sexto grupo aí serve servos diligentes no serviço do Senhor, era dos musicistas. Olha, talvez eu tivesse um lugarzinho aqui, né? Diz o verso 33, quanto aos cantores, cabeças das famílias entre os levitas, estavam alojados nas câmaras do templo e eram isentos de outros serviços, porque de dia e de noite estavam ocupados no seu ministério. Os levitas ou cantores, irmãos,
É interessante, eles estavam, né, voltados para este ministério. Quer dizer, o Ministério da Música não era o mais importante, mas tinha o seu lugar, né? Nós precisamos entender isso. A música sempre foi presente nos cultos ao Senhor, né? A função de preparar os coros, de entoar os coros, né? Era algo de gente que se preparava, de gente consagrada, não era só por saber tocar, mas era gente consagrada àquele serviço, né? Às vezes, né, nós queremos colocar qualquer pessoa lá no altar de Deus. Não pode. Tem que ser gente também consagrada. Não pode apenas ter uma voz bonita ou um talento. Tem que ser gente consagrada ao Senhor, porque isso o Senhor exige. E, irmãos, nós temos aí, né, uma lista de porteiros, contadores de utensílios, lustradores de imóveis, confeccionadores de especiarias, padeiros, musicistas. Não sei em qual desses eu e você poderíamos entrar, mas lembre-se que Deus não está simplesmente registrando, irmãos, o fato de que havia pessoas misturando especiarias ou compondo música. Deus nos diz seus nomes. Quem essas pessoas eram? Era mais importante do que elas faziam. E isso ainda é verdade hoje. Seu grau de importância não é pelo que você faz, irmãos, mas pelo que você é. No momento que nós pensarmos que a nossa importância está naquilo que a gente faz, a gente vai trocar o alvo do que nós somos pelo alvo do que nós fazemos. E passamos a dar maior valor aos resultados do que nós podemos fazer, né? E juntar do que aquilo que deve ser o nosso caráter, a nossa integridade, nossa pureza. Porque eu trato aqui, eu só cuido dos bancos da igreja, eu não preciso ser santo. Quem tem que ser santo é o pastor que lida com a palavra. Não, porque eu só junto aqui as feiras, né, sociais e lido com isso, que as irmãs fazem muito bem, eu não preciso andar numa vida de santidade, porque quem precisa andar de santidade é quem está ali no altar. Não, meus amados irmãos, a gente está confundindo as coisas quando a gente faz isso. E eu sempre repreendo o irmão que acha que quem tem que conhecer a Bíblia é o pastor, que acha que tem que viver numa santidade é o pastor. Não, irmãos, isso é de todo mundo. Todo mundo não, de todo crente, né? Uma lição importante que nós precisamos aprender sobre isso. Uma outra lição importante é que o que você faz na obra de Deus é importante e está sendo útil porque Deus assim te chamou, independente do que seja. Eu não sei o que é que você vai fazer ou está fazendo. Talvez, irmão, não esteja sendo reconhecido por ninguém. Porém, Deus sabe. Deus sabe. Independente do que você faz, irmão e minha irmã, você pode não receber reconhecimento, aplauso do serviço que você faz, mas lembre-se que Deus não se esquece. Não sei se você está trabalhando com especiarias, com, né, outros serviços aí, mas Deus não esquece do seu trabalho. Seu trabalho pode não ser reconhecido e aplaudido aqui na terra, mas com base nos registros bíblicos aqui, nessa genealogia, nós vemos que eles são importantes. Por isso que Deus coloca aqui. Está só abrindo ou fechando porta, misturando especiarias, né? Assando pão ou limpando mole. Você deveria continuar fazendo, meu amado irmão, porque isso honra a Deus. Queria lembrar os irmãos que jamais você vai deixar de receber a recompensa. Lá em Hebreus capítulo 6, versículo 10, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho, meu amado, e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis ao Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, o que é que você está fazendo na obra do Senhor? Deve fazer por amor ao Senhor, evidenciando amor para com o seu nome. Olha, isso é muito importante, porque as pessoas precisam entender isso também. Você não faz para as pessoas primariamente, embora elas sejam foco de suas ações,
mas você faz como para o Senhor, para evidenciar o seu amor por Deus. Às vezes encontramos irmãos tão cansados na obra do Senhor. Por quê? Porque os olhos estão aqui embaixo. Às vezes eu também, eu reconheço. Estou achando, eu vou chutar o pau da barraca aqui, né? Mas, meu amado irmão, nós não podemos. Nós devemos lembrar a quem nós servimos, o Deus maravilhoso que nós servimos. Por isso que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Se Deus lembrou, amados irmãos, de todas essas funções, né, que a gente vê aqui, de porteiro, de gente que fazia as especiarias, olha, irmão, não esqueça que você é também lembrado. Pastor, eu só cuido do jardim, eu só cuido disso, eu cuido daquilo. O ruim é não fazer nada. Eu sempre penso assim. O ruim é não fazer nada, mas aquilo que Deus te der a oportunidade de fazer, faz com alegria. E o Deus que conhece o nosso coração, que conhece a nossa vida, produza os frutos para a glória dele. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus faça de você instrumento de honra. Que quando um dia nós partirmos, e eu espero que nem precise morrer, né? Eu espero que Cristo volte antes, para eu não ter nenhuma lápide, né? Nenhum túmulo. Não preciso escrever nada, né? No meu túmulo. Mas, irmão, se alguém tiver de escrever algo da nossa vida, que seja como servo. Servo fiel. Fiel no pouco, ou fiel no muito, que Deus nos der para fazer aqui. Pois é isto que vai definir a nossa vida. É se fomos bons ou maus servos. Que Deus te abençoe para que você e eu possamos ser bons, excelentes servos do Senhor. Amém? Ó Deus,